Isabel Santos. Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, as 4 iniciativas hoje aqui apresentadas pelos grupos parlamentares do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS, PSD e CDS, assumindo cariz diverso, encontram-se ligadas pelo traço comum do apelo à regulamentação do Decreto-Lei 53/98, através do qual foi fixado o regime de atribuição de suplementos e outras compensações com base na prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade. De tal facto, se deduz desde logo da unanimidade no reconhecimento pela generalidade das forças políticas com assento nesta Câmara da justeza social de tal medida. Outro traço liga ainda às iniciativas apresentadas pelo PS, Bloco de Esquerda, PSD e CDS. Ou seja, a resolução do problema gerado pela suspensão do pagamento do subsídio por prestação de trabalho noturno por parte da Câmara Municipal do Porto, considerado ilegal no relatório parcelar realizado no âmbito de uma inspeção ordinária setorial da IGAT a este município. Poderia parecer com isto que estamos aqui a tratar de um problema pontual, com uma incidência restrita, e sendo a generalidade dos deputados promotores destas iniciativas eleitos pelo Círculo do Porto, até poderia parecer que se está aqui diante de um qualquer problema de caráter estritamente regional. Mas a verdade é que assim não acontece. Sabemos, e ninguém pode esconder, que a atribuição de um suplemento extraordinário aos trabalhadores que exercem a sua atividade no período noturno foi um mecanismo adotado por diversos municípios deste país para resolver um problema geral da administração pública portuguesa, gerado com a entrada em vigor do Decreto-Lei 110/81, que reduz a percentagem de cálculo do acréscimo remuneratório por trabalho normal noturno de 50% para 25% e cuja aplicação se estendeu à administração local em 1986, com a entrada em vigor do Decreto Regulamentar 48/86. Quem assiste a este debate deve estar a interrogar-se sobre o que é que o subsídio por trabalho noturno tem a ver com a prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade. A verdade é que nas consecutivas deliberações de diversas câmaras municipais, uma e outra coisa aparecem muitas vezes ligadas, aliando-se à necessidade de elevar o coeficiente de retribuição do trabalho normal noturno, o nível de penosidade, risco e até insalubridade das funções e ou do horário. Um e outro motivos utilizados objetivamente sem suporte legal. Quanto à bondade e justeza social das 4 iniciativas em apreço, genericamente, repito, estou certa que todos estamos de acordo. Contudo, não podemos perder de vista a eficácia e pertinência das diversas propostas. O projeto de lei apresentado pelo PCP nada acrescenta ao Decreto-Lei 53/98 e, no caso de ser aprovado, o único efeito que produziria resumir-se-ia à determinação de um prazo para que o Governo proceda à regulamentação daquele diploma, bem como à criação de um grupo de trabalho encarregue da elaboração de uma proposta de regulamentação. Não se consegue entender, a menos que isso resulte de uma qualquer virose não identificada com efeitos legisferantes, que se produza uma lei para obrigar a regulamentar uma outra lei na qual já estão previamente definidos os pressupostos para o cumprimento de tal desiderato. Também só neste contexto de virulência podemos ler o projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, que encerra uma solução idêntica. Mas este projeto vai mais longe e propõe que, no que concerne à administração local, as compensações previstas nesse diploma passem a ser propostas pelo Presidente da Câmara e aprovadas pela Assembleia Municipal, ainda que dependendo de parecer fundamentado da Comissão de Higiene e Segurança e do respectivo Delegado de Saúde Pública. O que, ao ocorrer, representaria claramente uma porta aberta à violação do princípio da igualdade em geral e do princípio do trabalho igual, salário igual em particular, incorrendo-se no risco de claro e diria mesmo inevitável de, em municípios diferentes, virmos a ter graduações de risco e penosidade e insalubridade diferentes para prestações de trabalho iguais, para além das inevitáveis desigualdades que surgiriam entre organismos da administração central e local.
acresce que só por demagogia se pode entender a alteração que o Bloco de Esquerda nos propõe, que seja introduzida relativamente ao coeficiente de retribuição do trabalho normal noturno, quando a Lei 43/2005 impõe o não aumento de todos os suplementos até 31 de dezembro deste ano, data limite para a aprovação da revisão do regime geral de carreiras e remunerações. Se, como é mencionado no preâmbulo do projeto-lei, a intenção do diploma é resolver o problema dos trabalhadores da Câmara do Porto, que viram suspensos o pagamento do suplemento remuneratório, que até agora lhes era pago, e por termo aos problemas sociais daí decorrentes, não se percebe que não seja apontada uma solução a curto prazo, que objetivamente tem de passar pela intervenção do Governo, como se propõe no projeto do PS. O projeto de resolução conjunto, apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP, que em síntese propõe... Peço a sua condescendência e terminarei dentro de minutos. O projeto de solução conjunto, apresentado... Terminará dentro de segundos. Sim. Pelo PSD e pelo CDS-PP, que em síntese propõe pura e simplesmente a regulamentação do Decreto-Lei 53A/98, segue o mesmo caminho e incorre no risco de não acolher todos os profissionais que se encontram abrangidos pelos suplementos até agora atribuídos pelas câmaras aos trabalhadores que prestam serviço em horário noturno. Por tudo isto, é óbvio que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apesar de reconhecer a bondade das iniciativas em apreço, votará contra estes projetos de lei e a proposta de resolução. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, as questões que hoje aqui discutimos têm incidência orçamental e, por isso, estão sujeitas, na generalidade, ao constrangimento temporal de aguardar por um novo Orçamento de Estado. Mas os problemas dos trabalhadores que veem reduzidos os seus vencimentos e o seu orçamento familiar não podem ter um horizonte de agudização de quase um ano. Aqueles de quem hoje falamos têm rosto e têm nome. São profissionais de carreiras com os mais baixos índices remuneratórios que diariamente servem o bem-estar das nossas populações, muitas vezes em condições bem penosas. A resolução dos seus problemas não pode estar sujeita à beligerância política, exigindo a concertação dos esforços de todos nós. Contudo, não podemos cair na tentação de galgar etapas e impor soluções com efeitos perenes, desenquadrados de reformas mais gerais e profundas, como é a reforma do regime geral de carreiras e remunerações. É isto que a proposta de resolução do PS faz, cruzando a necessidade de estabelecer mecanismos normativos que salvaguardem transitoriamente os níveis remuneratórios já existentes, com o apelo a uma atuação no âmbito da revisão do regime geral de carreiras e remunerações da administração pública, conducente à regulamentação das situações de trabalho noturno, de risco, penosidade e insalubridade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está certo da receptividade do Governo à implementação em tempo útil da resolução por nós proposta. E velaremos de forma